Que Gratidão. delícia! Gratidão total. Pense na alegria quando a senhora aceitou estar conosco nessa noite. Falei, não posso acreditar, acho que vai ser muito bom. Eu Hoje nós estou vamos muito bater um papo. gratificada. Vai ser Obrigada. delícia. Obrigada Ó, mesmo pela oportunidade e confiança, acima de tudo. é muito bom. A senhora é sempre fantástica. E hoje, Obrigada. pessoal, nós vamos bater um papo com a nossa querida professora doutora Maria Júlia Paz, ela que é professora aposentada da USP, especialista em comunicação terapêutica e humanização. E acho que ninguém melhor do que a professora Maria Júlia para conversar conosco um pouco sobre positividade em tempos de Covid-19. O que a senhora nos conta, professora? Olha, eu juro que eu não tenho uma fórmula mágica e nem estou tentando ser poliana. Acho que é bom primeiro deixar claro, eu não me escondo da janela da TV, dos jornais. Mas eu acho importante registrar que positividade não se busca fora. Positividade é algo que se constrói dentro. Se você pega grandes exemplos da história da humanidade, você vê que são pessoas que lutaram por acreditar em algo, por acreditar num propósito, por ter uma missão. E isso você está falando desde pessoas conhecidas, independente da tua religião, que tem a ver com Cristo, Buda, Gandhi, até você pega um líder social como, por exemplo, Mandela, que fica anos prisioneiro e depois ainda se torna chefe de um estado, né, de um país. Aí você pega, por exemplo, a história do Viktor Franklin, que depois de sair do campo de concentração, depois de viver em Auschwitz, sai e funda uma corrente na psicologia chamada logoterapia, que fala que se você tem um sentido, você descobre que é dentro que você arruma essa tal de positividade, sem negar a realidade, mas descobrindo que isso é possível, mas você tem que ter foco. E também nenhum deles fala que é fácil. Isso eu li direitinho, nenhum deles falou que era fácil. Olha, isso é verdade, professora. E já temos várias pessoas aqui a cumprimentando, ó, todo mundo super feliz, diz que foi um presente a senhora estar conosco. Ó. Mariana, admiração gigantesca. Cláudia Muniz, que presente tê-la conosco. Tiago também mandando beijo. André, João Paulo, Paula, a Nê, Gabriela, enfim, muita gente bacana aí pensando nessa positividade. Professora, e se nós fôssemos remeter à enfermagem, né? Passando por Florence, vendo o que nós estamos vivendo hoje, o que a senhora comenta para a gente? Então, você sabe que é tão interessante, sempre tive maior orgulho de ser enfermeira, né? Porque eu acho que enfermagem é aquela coisa maluca, porque você tem que ter uma humildade muito diferente de baixa autoestima, porque você ajuda as pessoas em momentos em que as pessoas querem estar longe. E a Florence é outro exemplo grandioso, porque a mulher escolheu ir para a guerra e ainda deixou coisas registradas, né, no notas de enfermagem do tipo, eu escolhi a noite porque sei que os enfermos têm medo do escuro. Ou seja, ela buscou exatamente o que é difícil, por acreditar na vida. Então, eu acho que a enfermagem tem um desafio gigantesco, primeiro, porque ela é linha de frente. Então, linha de frente significa riscos reais, significa medo de contaminar filho. Eu me lembro bem quando eu estava na ativa, que eu peguei a epidemia da AIDS, por exemplo, e que eu morria de medo, porque eu tinha na época a filha pequena, a Juliana, e eu falava, será? Porque não é conhecido, né? É exatamente o que a gente está vivendo, não é conhecido, então você não sabe, será que está correto? Será que eu estou me protegendo adequadamente? Será que estou fazendo tudo certo? E a enfermagem é essa espetacular de profissão que consegue entender que, apesar de correr riscos, tem um propósito. E o propósito da enfermagem é preservar a vida.
A enfermagem é essa que fala, a vida vale a pena. A gente sabe que existe um bom, existe um correto, existe algo que dá conforto e que está lá no meio da guerra sempre, né? Está sempre na primeira linha. Então, eu acho um desafio, mas, por outro lado, eu vejo uma grandeza, como poucas profissões, sendo bem honesta, porque a gente ganha o dinheiro muito honestamente e preservando a vida. Eu acho isso genial. Quando você pega esses escritores bons que falam desses momentos difíceis, né, na história, todos eles falam que assim que o que faz as pessoas terem alguma paz é quando elas têm esperança. Porque é quando elas respiram de novo, localizam seu propósito, se acham no momento presente, lembram por que escolheram estar ali e vão adiante. E vão adiante. E é por isso que a gente dorme bem. Porque a gente faz o possível, a gente faz o que dá. Então, eu acho que a enfermagem é a profissão mais linda se eu penso em preservação de vida. Porque ela vai além de qualquer diagnóstico. Ela fala, independe do diagnóstico, eu sei que a minha presença muda o resultado de qualquer cuidado. Isso é maravilhoso, é desafiador, mas é maravilhoso. Não acho que não é para qualquer um. Não, não é. E penso também que nós sairemos fortalecidos, né, professora? Nunca se falou tanto em enfermagem, né? Por mais que se fale dos medos, da angústia, que a senhora falou na época da AIDS, mas, poxa, a gente está conseguindo um destaque importante, né? Eu até acho que a Florence deve estar dando muita risada, porque esse ano, é sério, eu acho mesmo. Porque 200 anos, né? É o ano da enfermagem, a gente achando que a comemoração seria, né, acendendo, assim, mostrando slides da Florence. E eu que, graças a Deus, também tenho o privilégio de andar por aí para conversar com as pessoas sobre enfermagem, eu fico pensando que, de certa forma, ela deve estar muito honrada da nossa profissão. Ela deve se sentir muito orgulhosa dos frutos que ela plantou, porque é um ano em que é mais do que um discurso, é uma questão muito concreta que está acontecendo. As pessoas que nunca nem pensaram na gente não podem negar o nosso valor. Então, eu acho que ela deve estar muito feliz, imaginando que é muito muito real, porque ela sempre colocou que tem que estar nas mãos, né? Essa amorosidade, esse conforto tem que de alguma forma se expressar em ações. Ela deve estar muito orgulhosa da gente, eu acho. Poxa, olha, já arrepiando, já estou quase chorando aqui, pelo amor de Deus, gente. Eu acho mesmo. É muita emoção, né? Eu acho que é um trabalho bonito e que por muito tempo ficou sem reconhecimento, né, professora? É muito difícil você ver o quanto ganha um profissional de enfermagem por todas as suas ações, né? E acho que esse é um momento importante de mostrarmos isso. Sabe, eu fico pensando que o mundo sempre teve muitas desigualdades. Então, na verdade, não é qualquer vida que valeu e vale a pena. Nós sabemos disso. Também não é todos os lugares que têm equipamento de proteção. Tem lugares que nunca faltaram e tem lugares que nunca tiveram adequado. Ou seja, nós sabemos que não é toda a vida que o mundo preserva. Por outro lado, o que me admira na enfermagem é que a gente sempre cuidou, independente do nome, independente do cargo, independente da posição social. A gente sempre se preocupou em qualificar e dar conforto independente. Então, é isso que eu quero dizer que eu acho espetacular, esse propósito da enfermagem. Então, não nego todas as dificuldades que nós temos, mas é porque nós refletimos um mundo.
A enfermagem não está desconectada do mundo. Então, a enfermagem, ela, na sua humildade, representa uma parte do mundo que nega que toda a vida vale a pena. Essa é a verdade. Não são todas as pessoas que vão ter, sim, respiradores, mas provavelmente algumas terão. Né, assim, algumas terão, sim, vaga em hospitais. Então, o que eu acho desafiador é isso, assim, nós acolhemos. A gente dá conforto. Sempre que eu penso na enfermagem, há muito tempo eu dizia para os alunos aquela historinha da estrela do mar. Lembra, Renata, da história da estrela do mar? Eu já ouvi a senhora contar, mas conta para o pessoal, é linda. Não, é porque eu acho muito isso da enfermagem, assim, você tem um corredor, né? Pensa no executivo, pensa no céu. Você tem um corredor, todo dia de manhã está lá fazendo seus exercícios. E aí ele vê sempre uma pessoa que também está lá, mas está lá, aparentemente, fazendo algo que ele não entende, porque ela se abaixa. E um dia ele, curiosamente, vence a curiosidade e pergunta, mas afinal, o que a senhora faz todas as manhãs? E ela fala, eu estou devolvendo essas estrelas para o mar porque a maré baixa sempre muito rápido. Se eu não devolver, elas vão morrer todas. E ele olha aquele monte de estrela e fala, como é que a senhora vai fazer isso? E ela só pega uma e devolve para a água. E fala, pergunta para aquela lá se o que eu faço é importante. Eu sempre penso em enfermagem assim. Eu não acho que a gente vai fazer tudo o que queria. Eu, aposentada, não fiz metade do que eu gostaria, mas muito menos. Porém, quando a gente faz, quem recebe o que a gente faz não tem dúvida da importância do que a gente faz. Pergunta para aquela lá se o que eu faço é importante. Então, eu fico achando que é um pouco isso. Assim, eu não acho que vou dar um exemplo bem grande, contrastante, mas que eu acho que tem a ver. Você pega Cristo, por exemplo, independente da tua religião, o cara foi muito bom. Faz 2000 anos que falam dele. E falam bem ainda. Estão falando que, apesar dele ter chutado o pau da barraca dentro de um templo, que ele parece que era um cara bom. Então, assim, eu não acho, é isso, ele buscou uma outra coisa. Eu não estou romantizando a profissão. Eu estou dizendo que se tem alguma profissão que também tem tudo para ser amorosa, é a nossa. Eu acredito nisso, profundamente. Senão não justifica essa alegria que a gente sente quando vê alguém andando, essa coisa bonita da gente bater palma quando eles vão embora, essa coisa bonita de colocar uma foto embaixo do avental para as pessoas se reconhecerem, saberem quem é você, para cuidar. Essa coisa que eles descobrem olhando para a gente de máscara e ver que o nosso olho continua sorrindo, essa preocupação que a gente tenha de aliar ao toque instrumental, à técnica, um toque afetivo, de arrumar um travesseiro, isso não é pouco para quem está enfermo, para quem não está firme. Ainda mais agora com esse isolamento, né, Renata? Porque com esse isolamento, se eles não tiverem uma enfermagem afetuosa, as pessoas estão absolutamente sozinhas, e muito inseguras. Então, nós podemos fazer toda a diferença, porque somos nós que diremos os bons dias, nós que ajeitaremos as coisas, é a gente que vai lembrar que tudo passa, é a gente que vai se aproximar deles mostrando um tablet, é a gente que vai falar, alguém mandou um beijo para você, sei lá quem. Isso é muito para quem está se sentindo sozinho e com medo de que vá morrer, de que não vá falar os seus eu te amo atrasado.
né? Porque a gente, quando pensa na morte, eu acho que essa é uma das questões que todo mundo tem, talvez, se ressentido, porque deixou coisas atrasadas, né? Os eu te amo não dito, os desculpes, os obrigadas, o sinto muito. E quando você lembra as pessoas que tudo vai passar, tudo vai passar, você se torna esse ar fresco, por mais difícil que seja respirar. Eu até acho, professora, que nós estávamos precisando, acho, que de algo assim, né, para repensarmos mesmo os nossos valores. Eu estou lá nos hospitais de campanha e acompanhando um pouco o que é, né, a dificuldade daquelas pessoas. Semana passada nós colocamos os tablets para que eles pudessem se comunicar com as famílias. A felicidade de ver aquelas pessoas. Não tem como você não chorar e não se emocionar. Então, assim, são valores que para a gente era tão simples você pegar um celular e conversar uma live, né? Imagina que valor teria nós duas fazendo uma live se não fosse essa pandemia, né? É isso. Olha. É muito lindo, porque eu acho, do que eu tenho aproveitado para ler bastante, para ser honesta, assim, recordando coisas, né? E eu acho que uma das minhas esperanças, e o que eu tenho visto nessas leituras todas, é assim, em tudo isso, nunca aconteceu ou aconteceram todas as modificações que nós gostaríamos que tivessem acontecido. Porém, ficam, sim, algumas memórias. Se modificam algumas coisas. Uhum. E aí você fala, todo mundo, então, vai reconhecer? Não. Todo mundo vai entender a importância do cuidar? Não. Assim, a gente já teve muita gente maravilhosa na Terra, mostrando coisas extraordinárias, até hoje. Tem gente que não aprendeu. Então, também acho fantasioso a gente falar, vai mudar tudo. Não, não vai mudar tudo. Mas, se nós tivermos boa memória, nós seremos as pessoas que partilharão as suas experiências. E para que fique algum conhecimento para gerações futuras. Porque a vida sempre vai continuar, de um jeito ou de outro, independente da nossa presença ou não. Então, isso é bem legal quando você fala que tipo de conhecimento eu posso partilhar para ficar, para que fique realmente, para que a vida continue de uma forma melhor, né? Essa esperança eu tenho. Não, é gratificante demais. E se nós pensarmos nessa gratidão, aqui milhares, depois a senhora entra para ler os comentários, que eu encho os olhos d'água de ver as pessoas, temos professores de todo o Brasil nos assistindo, ouvindo os seus ensinamentos, que são sempre deliciosos, né? Eu acho que é uma aula de história que a gente acaba tendo. E professora, quando a gente pensa nessa questão, a enfermagem está muito preocupada, né? Porque é uma situação nova, nós nunca passamos por uma pandemia. E o que a gente pode. Como pensar em cuidar da saúde mental desses profissionais? O que a senhora falaria para essas pessoas? Bom, é engraçado, né? Mas estudando comunicação, cai em umas fichas tão básicas que depois fala, bom, é o ovo de Colombo, né? Depois que o primeiro põe, todo mundo sabe. Por exemplo, eu só posso dar realmente o que eu tenho. Então, quando eu faço trocas, de um jeito ou de outro, eu estou me expondo. Eu estou dizendo quem eu sou. Seja no meu silêncio ou na minha fala, com os meus gestos, minha postura, o que eu escolho partilhar. Isso fala quem eu sou. Então, se nós nos atrevemos a serem os profissionais que cuidam da vida, nós precisamos cuidar da própria vida. Eu tenho que cuidar do meu corpo, em primeiro lugar, porque o meu corpo é a terra, é
é a parte da terra em mim, né? Porque essa parte vai voltar para a terra. Então, a parte da terra em mim é o meu corpo. Então, eu não posso falar em cuidar da terra se eu não cuidar do meu corpo. Então, ponto. Então, tomar banho gostoso faz diferença. Para falar uma coisa que dá para fazer, tomar banho gostoso. Se trancar no banheiro e deixar a água correr em cima e achar maravilhoso sentir a água. Claro que respirar. Eu sou meditadora, então não quero ir por aí, senão todo mundo vai falar, mas é difícil meditar. Eu também acho, tem dia que eu sento só no futon e fico, mas fico. E aí é que tá. Tem uma disciplina para se cuidar que eu acho que importa. E a enfermagem é disciplinada. É só querer cuidar da vida que há em si também, que ela é capaz de cuidar. E ter disciplina para algumas coisas. Então, eu acho importante, nesse momento, antes de assumir, por exemplo, um plantão, se preparar, lembrar a que foi, para que eu estou aqui, e realmente se observar, prestar atenção em si. Eu tô respirando profundamente, eu estou aqui, eu estou presente. Porque quando eu passar o plantão, eu também preciso passar o plantão. Ou seja, eu tenho que deixar lá o que é de lá, para poder sair e prestar atenção à volta. E falo como alguém que muitas vezes levou gente para casa, na cabeça. Você leva pessoas para casa, como é que está, como é que não está. E isso é um aprendizado de presença. Estar onde está. Agora, eu estou conversando com vocês. É uma delícia poder olhar para a Renata. Adoraria poder olhar para todos. Abraçar. Um dia isso vai ser possível de novo. Mas eu tenho que estar onde eu estou. Então, eu preciso cuidar dessa parte física. Então, o resto, todo mundo sabe que essa coisa de tem que comer direito, cuidado com o chocolate, enfim, que bom se você gostar de verdura, sorte sua, essas coisas. Mas, eu acho que, por mais bobo que possa parecer, todas as correntes também filosóficas falam da respiração. Então, eu acho que está na hora de prestar atenção, não porque ela possa estar diminuída, não, é porque ela está inteira. Não é porque ela está falhando, não, é porque é bom, é porque é quando eu lembro que isso é vida. E eu acho que um truque é, quando sai do trabalho, por exemplo, vai para casa prestando atenção na respiração também, lembrando que tá bom, que tá respirando, olha que delícia. E respira profundamente, presta atenção que isso foi um suspiro. Pode parecer bobo, mas testa. Eu acho que dá certo, parece que dá certo para a maior parte das pessoas. E outra coisa que eu chamaria atenção, Renata, que é assim, tem que a gente já vê muita desgraça no nosso cuidar. Então, cuidado com o que lê, né? Cuidado com o que alimenta. Não, juro que não precisa olhar tudo que está no Face. Eu juro que não precisa olhar tudo que está no Instagram. Eu juro que não precisa. Por quê? Porque nós somos tão humanos quanto as pessoas todas. Isso significa que quando uma pessoa não está centrada, ela pode alimentar o que também não é o melhor, o que também não é o que provoca mais vida, o que qualifica a vida. Então, cuidado só para não ler muita bobagem. Acho que faz muita diferença. Muito bacana. Olha, nós hoje estamos fazendo, professor, uma coisa inédita, colocando o Instagram junto, tal, para correr. E vem chegando perguntas dos dois lados, todo mundo agradecendo a senhora, felizes por ouvi-la. E aí a Ana Cris, ela coloca assim, olha, que possamos ter a valorização de fato, com jornadas de trabalhos regulamentadas, planos de carreiras e salários dignos.
Eu acho, concordo totalmente com isso. O que eu acho assim, também ficou claro que nós não somos a única categoria que é desvalorizada. Eu estou falando isso para a gente também não se colocar no papel de vítima. Eu não me sinto vítima e não me sinto juiz. Eu me sinto uma pessoa responsável que tentou a vida inteira mostrar que o que eu faço importa. Que eu sou responsável pelas minhas ações e, portanto, quando alguém fala comigo, o mesmo respeito que eu dou às pessoas é o que eu quero para mim. Isso todos os dias. Isso significa que eu briguei com várias pessoas, isso significa que eu discordei de várias coisas, isso significa que eu não consegui tudo que eu queria ao longo da profissão, mas a gente pode ser cuidadosa também nas colocações, ou seja, eu concordo, sim, tenho certeza que nós merecemos melhores salários, nós e uma série de outras profissões. Eu concordo que existe um desnível, que existe uma desigualdade que, no meu ponto de vista, é muito injusta. E é por isso que a gente tem que ser muito bom para que as pessoas percebam que nós somos fundamentais. Então, eu não me sinto nem vítima, nem juiz, mas eu sou responsável pelo que eu faço. Muito bom, Sou. é verdade. A Adelaide também dando boa noite, falando que ótimas referências e que papo gostoso. Uma outra questão, professora, é que, bom, quando nós olhamos a questão da pandemia, a senhora colocou um pouquinho da saúde mental para a gente. Quais têm sido? É óbvio que a senhora vem acompanhando o noticiário. Eu faço parte também da Federação Mundial e a gente conversa entre os diversos países e sabemos as angústias. O que a senhora identifica como principais medos e ansiedades hoje dos profissionais de enfermagem? Acho que o medo da morte, acho que o medo da morte veio com tudo, e o medo, em primeiro lugar, eu acho que é o medo da morte. Tem a ver com essa questão que não eram todos os profissionais de enfermagem que lidavam tão proximamente com esse tipo de momento, de terminalidade. Em segundo lugar, eu acho que tem uma angústia muito grande de também de errar. É muito interessante. De errar. Parece que a gente não tem essa chance exatamente porque existe uma calamidade, como se eu errando, eu aumento essa calamidade, né, de forma potencial. Eu acho que a gente só pode ter calma. Errar é humano, sempre foi. Sempre foi. Eu não estou dizendo que a gente deva se descuidar. Eu estou dizendo só que a gente pode aprender. Que a gente pode aprender e pedir desculpas. Por exemplo, tem uma turma grande está sendo recrutada para entrar numa linha de frente e eles não têm prática no que eles estão sendo recrutados. Isso não é só na enfermagem, só para a gente entender que está tudo bem. É isso mesmo que uma pandemia provoca, ou seja, são mudanças porque precisamos de pessoas nesses locais. Então, sejamos honestas, é claro que é mais difícil para quem não tem experiência. É claro que é mais difícil. Mas não morram por isso, por não saber. É o contrário, aprende. Então pergunta, tira as dúvidas e faz o correto. Acho que um outro medo é o medo da solidão, é o medo do sofrimento, é o medo desse sufocamento. Quem nunca tinha visto o que significa entubar alguém, está vendo agora. Muita gente. Muitas pessoas nunca tinham visto o que é de verdade você não ter ar. Você não. E isso dá uma angústia natural, porque quando a gente está angustiado, a gente não respira direito. Então, a gente não tem nem respirado direito de medo de pegar o corona, e aí está ficando mais angustiado por não respirar direito também. Então, eu acho que esse medo do sofrimento também é muito real, o medo de contaminação é muito real, e eu entendo o medo.
Eu pessoalmente acredito que nós viemos, como humanos, inclusive para experimentar todas as emoções. Faz parte do ser humano experimentar as emoções. O que eu acho é que dentro de nós também tem esse divino, esse espetacular, que pode lidar com as emoções de forma amorosa. Então, eu posso lidar com o meu medo dizendo: acolho o medo, eu acho que é humano ter medo, mas farei o melhor, apesar do medo. Eu acolho o sofrimento e não gostaria que a gente estivesse tão isolado. Não, eu gostaria de estar abraçando todo mundo que está junto com a gente. Eu gostaria, mas eu acolho o sofrimento de forma amorosa. Ou seja, eu vou crescer com isso. Tem uma intenção. Então, eu acho que a gente pode acolher todas essas dores. A gente veio para a Terra, eu que acredito que nós somos mais do que um corpo, para experimentar tudo isso. E se a gente veio experimentar, vamos experimentar e aprender com tudo isso. Por mais difícil que sejam nossas condições. Não é negando, é aprendendo, eu acho. Muito bom. Olha, tenho muitos beijos aqui. Um especial tem que mandar a Rossi, ela é da Society of Critical Care, ela fica em Chicago, e ela escreveu até em português pra gente. Ai, que querida, excelentes professoras, e aí ela coloca um pedacinho em espanhol, graças por seu valioso labor. Rossi, thank you so much. E o Tiago Nilson, que é aqui de São José, uma querida ela. O Tiago coloca, professora, como podemos... professora, como podemos motivar nossa equipe durante todo esse medo? Tá. Eu acho que a gente tem que saber uma pessoa com valores claros. Eu acho que a forma é retomar, recordar. Eu gosto dessa palavra recordar, porque significa recordes, passar novamente pelo coração. Do mesmo jeito que quando você tem uma surpresa gostosa no dia, logo cedo, você já fica feliz e fala, oba, hoje vai ser um bom dia. Eu acho que no início de cada plantão, a gente podia fazer uma coisa assim com a equipe, sabia? Eu acho que a gente, cada plantão, podia desejar um bom dia para a gente de coração, lembrando coisas para a equipe, lembrando que nós sabemos que existe o certo, que nós sabemos que existe o bom, que nós sabemos que existe o que é justo, e que é exatamente porque a gente sabe disso tudo que a gente está ali. Então, eu acho que a gente pode escolher frases que são importantes, que recordam. A gente pode pegar exemplos da Florence. Eu acho que do mesmo jeito que tem gente que gasta tempo lendo desgraceira, eu acho que a gente pode trazer coisas boas a cada plantão. E aí você fala, mas é uma canseira fazer isso. Eu falo, eu sei que é uma canseira, a vida não é fácil. Para quem não leu Guimarães Rosa, indico Grande Sertão Veredas. Ou seja, é um sertãozão com algumas veredas, né? Assim, tem alguns lugares de descanso. E quando a gente está assumindo um plantão, a gente tem que lembrar que nós escolhemos. Nós é que escolhemos. Então, nós, no momento, estamos tendo o desafio, sim, de humanizar sem poder tocar. Exatamente isso. A gente está tendo que humanizar pelo olhar, está tendo que humanizar pelo nosso tom de voz, a gente está tendo que humanizar pela maneira como a gente se aproxima de cada pessoa. A gente está aprendendo a fazer carinho de luva. A gente está aprendendo a mostrar todas essas coisas. Isso é um aprendizado. Nós não vamos esquecer essas coisas. E é bom mostrar para a equipe, acho que uma forma de motivar é mostrar essas coisas boas que a gente sabe que são verdadeiras. Para nós, isso é verdadeiro. Bem verdade.
E o Edilamar, ele vai além, ele pergunta aqui para a senhora, bom, haverá um maior respeito pelos profissionais, principalmente por servidores públicos após a pandemia? O que a senhora acha? Eu não ouvi o começo da pergunta, desculpa. Edilamar, ele coloca para a gente assim, considerando a experiência em loco, para muitos profissionais da saúde, haverá reconhecimento por parte do governo e da população pós esta pandemia? Haverá um maior respeito por estes profissionais, principalmente pelos servidores públicos? Olha, eu vou retomar um ponto que eu acredito que é assim. Eu acho que alguns vão entender, sim, não todos. Eu não acho que houve qualquer coisa na história da humanidade até hoje que tenha provocado uma mudança de tudo. Isso é lidar com a realidade. Vê, não teve nada que mudou tudo, nem as grandes guerras mudaram tudo. Pensa, eu estou falando de uma grande guerra. Se a gente tivesse realmente aprendido tudo na Primeira Guerra Mundial, a gente não teria feito a Segunda. E a gente fez. Se a gente tivesse aprendido tudo com a Segunda, a gente não teria tantos preconceitos contra grupos como a gente ainda tem. Ou seja, nós não aprendemos tudo com o nazismo. Então, eu não tenho a expectativa que todos aprendam o que poderiam estar aprendendo. Mas eu vou falar com muita humildade. Eu tive que ler o mesmo livro várias vezes, e vários livros, para poder aprender o que tinham neles. Ou seja, eu mesma não aprendo tudo com as coisas. Então, não tenho expectativa que todos reconheçam o nosso valor. Não tenho a expectativa que o governo, de uma forma geral, valorize o que nós merecemos. Mas eu tenho esperança, sim, de que nós não esqueçamos o que estamos aprendendo, até porque isso é que fará com que a gente tenha mais argumentos para continuar a nossa luta a favor da nossa categoria profissional. Isso eu acho que vai acontecer. A gente está aprendendo. Eu não quero que essa experiência seja esquecida. Isso é um grande aprendizado. Um exemplo que eu gosto muito é de uma fotografia, né, professora? Você pode olhar várias vezes e sempre tem um detalhe, né? Eu sempre uso esses exemplos nas minhas aulas, porque eu falo, olha, você pega uma fotografia, até o olhar de uma pessoa para outra muda, né? Qual é o foco. Então, eu acho que a gente vai aprender muito com essa pandemia. E nesse sentido, o Elton coloca, professora Maria Júlia, qual a principal lição que a enfermagem poderá tirar dessa pandemia? Que nós somos um sucesso. Eu acho que nós somos um sucesso, sinceramente. Eu acho que a gente é um sucesso. A principal lição é que não é possível a humanidade existir sem enfermagem. De que, veja, não precisou de guerra para mostrar que a sociedade, enquanto tiver vida, enquanto houver espécie humana, é necessária enfermagem. Vai ter que ter pessoas que saibam estar ao lado, que se disponham a estar ao lado, para ajudar as pessoas nas necessidades básicas, quando elas não puderem fazer isso sozinhas. E que isso não é pouco. Ela é básica, ou seja, é o fundamento para a vida continuar. Então, eu espero que a principal lição seja: não dá para existir sem enfermagem. A espécie humana precisa de cuidados. E é por isso que a gente... Muito bom, acho que essa é realmente a nossa principal lição. A Daniela pergunta, boa noite, gostaria de saber se quem tem crises de ansiedade, sente o coração palpitar, se quando ela testa, se a pessoa testa positiva para o Covid, terá um problema grave e não que a pandemia não seja,
mas vai de pessoa para pessoa, né? Como é que a gente poderia ajudar essas pessoas? Você sabe que, assim, primeiro, eu acho que crise de ansiedade existe e tem que ser tratada mesmo. Acho até que a gente tem que ter humildade de procurar um profissional quando isso estiver nos incomodando demais e nos fazendo sofrer a ponto de tirar o nosso sono, de tirar a nossa capacidade de estar no presente. Agora, eu vou falar uma coisa bem honesta também. Acabou de sair uma publicação no Observa Pix, né, num site que é público, do Ministério da Saúde também, Observa Pic, que mostra uma série de florais, porque o floral é algo que a pessoa pode decidir tomar para se cuidar. E tem vários florais que trabalham esse nosso medo, que trabalham esse nosso sofrimento com esse momento. Eu sugiro que você entre lá no Observa Pic, são coisas naturais, a enfermagem pode trabalhar com elas, esse artigo foi escrito por enfermeiras, e você pode fazer uso se você acha que é o caso. Muito bom. Professora, eu tinha prometido meia horinha, ó, já deu 40 minutos, eu não quero tomar o tempo da senhora, mas todo mundo está super feliz. Tem uma série de ex-alunos que estão pelo Rio de Janeiro, já vi aqui Cláudia Werneck, tem gente de todo o país aí assistindo a senhora, até internacionalmente já estamos, e todo mundo falando que ama Maria Júlia, e esse foi o melhor presente da semana. Olha só que gratidão. Sabe, deixa eu falar do fundo do coração. Eu já consigo ouvir com a alma e não com o ego. Demorou bastante para eu fazer isso, porque eu fui educada para ser competitiva, sabe? Eu fui educada para ficar em primeiro lugar. Para mim foi um grande aprendizado na vida, entender que eu só podia ser o melhor de mim, que eu jamais seria melhor do que alguém. E isso eu tenho me esforçado todos os dias para ser o melhor de mim. Então, quando vocês dizem coisas carinhosas assim, eu juro que vocês estão alimentando a minha alma. E quando vocês alimentam a minha alma, eu só posso desejar que vocês possam ser o melhor de vocês também. Que vocês acreditem em vocês. Que vocês tenham uma vida longa. Que vocês aprendam muito com o que está acontecendo. E que vocês possam ancorar paz. Que vocês possam ancorar esperança. E que vocês tenham certeza que vale a pena lutar pela vida. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui com a gente. Muito. Escuto isso com a minha alma. Muito obrigada. E Renata, minha querida, eu te desejo vida longa. Que você possa continuar esse trabalho que você faz tão querido. Eu sei que você ama tanto quanto eu a enfermagem. Então, eu realmente desejo que continue. Quando eu tenho pessoas assim, ex-alunos, que vão continuar aquele sonho que é o meu, é uma delícia, é como se eu estivesse passando a lâmpada mesmo, passando o meu plantão e dizendo, vai, que agora são vocês, e eu vou ficar aqui vibrando muito por vocês. Não, muito bom, acho que se nós pensássemos em 3 pilares dessa nossa conversa, eu falaria aqui disciplina, motivação e sabedoria, professora. Acho que é tudo que a senhora traz, né, uma luz nesse momento aí de pandemia, de tristeza, de mudanças, enfim, acho que é tudo de bom para a gente. Obrigada, do fundo do coração. E vamos, gente, lembrem, tudo passa. Então vamos cuidar da vida que é na gente, para que a gente possa cuidar da vida dos demais e com amorosidade. Nós valemos a pena. Muito bom, professora. Um beijo imenso, que possamos em breve nos encontrarmos. Um abraço carinhoso para todo mundo que nos assistiu. A live vai ficar salva aí. Tenha certeza que vai motivar muitos e muitos profissionais. Obrigada mesmo. Fiquem bem, fiquem em paz.
Beijo, professora. Obrigada. Obrigada.